Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Gazoo Racing Sport 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla GR Sport 2022 que está exposto aqui na concessionária Toyoville, atendendo a muitos pedidos. Eu quero mostrar esse carro na cor vermelho granada que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis que são mais afilados, saem aqui da sua lateral vindo até a frente com esse acabamento cromado em seu interior, esse outro acabamento preto fosco também com esse formato da máscara negra que realmente traz um destaque para a parte do farol, o indicador de seta em LED, esse DRL diurno em LED, esse outro filete também em LED que vem praticamente até o final do farol, o canhão de foco projetor em LED com farol alto e baixo. Quero abrir a imagem para mostrar a parte do para-choque, que é a diferenciação dos outros modelos do Corolla 2022. Ele tem esse formato trapezoidal com todo esse acabamento black piano, com esse efeito colmeia que realmente traz um destaque para frente do carro. Também esse farol de neblina em LED. Os sensores de estacionamento dianteiro que estão aqui foi opção do cliente, não vem de série, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Tem também essa parte com todo esse contorno da parte do para-choque, com essa peça, com esse acabamento preto fosco que realmente traz um destaque na parte de design frontal do Corolla GRS. Também essa grade superior aqui na frente do carro com essas entradas de ar e esse acabamento black piano com o sensor do Toyota Safety Sense, esse radar que vai monitorar todo o trajeto para te trazer mais segurança. Também essa parte com esse filete cromado para realçar a frente do carro. Eu vou abrir a imagem para mostrar o capô, que nós temos essas silhuetas aqui em cima, esses vincos que saem dali de cima, vem até o meio do capô, um outro vinco que sai lá de cima e vem até a frente do logo, e da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GRS. A sua motorização é 2.0 aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvula com a tecnologia VVTi da Toyota, injeção direta e indireta, câmbio CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Também ele utiliza corrente de comando ao invés da correia dentada. Isso vai trazer um custo-benefício para você que utiliza esse carro na parte mecânica, com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa estar acompanhando depois os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nessa versão e também partes técnicas referente tipo de freio, tipo de suspensão, para não se tornar um vídeo tão extensivo. Notem nas imagens como a Toyota prioriza toda a parte de composição dos motores, referente às mangueiras, às fiações. É realmente uma mecânica que tem uma confiabilidade muito boa no mercado. Também no capô essa manta acústica para trazer menos ruído no seu interior. Uma outra manta acústica também entre o painel e o motor do Corolla GR, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a lateral do Corolla GR, começando pelas rodas que vêm equipadas nessa versão, que são rodas diamantadas diferentes da linha Altis Premium. Ela tem essa parte escovada diamantada somente aqui nas bordas. A linha Altis Premium ele vem até o final, então realmente é o que vai diferenciar de uma roda para outra. E essa pintura preto brilhante com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que tem 4,63 m
e o vão livre de profundidade de solo de 14,8. Uma diferenciação nessa versão GR é a suspensão, que é uma suspensão mais rígida, para trazer realmente mais rigidez ao veículo sem perder o conforto. Uma outra parte que fizeram também são defletores na parte de baixo do assoalho do carro para trazer mais aerodinâmica. Na parte das rodas nós temos esses contornos aqui com esses vincos bem aparentes, também essa saia esportiva na parte de baixo, esse vinco da primeira porta até a segunda porta, um outro vinco aqui saindo do lado da inscrição GR, ele sai daqui e vai praticamente até o final do veículo. Essa versão GR, ela tem a parte com os retrovisores pretos e também a parte com o teto preto. Então nós temos a cor vermelho granada, a cor branco perolizada e a cor preta. Essas aqui, vermelho e branco, vai destacar mais por justamente trazer a diferenciação das cores dos retrovisores e o teto. As maçanetas são na cor do veículo. Aqui os retrovisores nós temos os repetidores de seta, esse acabamento preto fosco, o rebatimento elétrico do retrovisor, esse acabamento na coluna A com esse destaque preto fosco, também esse destaque da coluna B com preto fosco, aqui na sua terceira coluna da mesma forma. A parte traseira também aqui tem uma diferenciação das outras versões. Essa linha GR Sport, ele tem essa parte com esse acabamento aqui desse aerofólio traseiro que realmente vai trazer um realce para a traseira do carro. Tem também esses defletores, essas saias laterais aqui, que tem todo esse acabamento na parte de baixo, que justamente vai fazer referência dessa linha GR Sport. Também essa parte com esse refletor noturno para trazer mais visibilidade ao dirigir. Todo esse contorno na parte aqui da parte do para-choque, esse outro contorno também, a inscrição GR, aqui nós temos a iluminação que são em LED, todas elas com todo esse acabamento cromado que passa por praticamente toda a parte do porta-malas traseiro do carro, a inscrição Toyota cromada, também a terceira lanterna de frenagem, o aquecedor do vidro traseiro, e se você apertar aqui na parte desse botão, você tem a abertura do porta-malas, que são 470 litros. É um porta-malas bem amplo, tem a iluminação interna, também nós temos aqui o step temporário, caso você precise para poder fazer a utilização e a troca dos pneus se necessário. Essa manta com este acabamento na parte do porta-malas traseiro também, a câmera de ré traseira. Aqui nós temos um item de segurança importante, a lanterna de neblina. Realmente é um item de segurança bastante importante. O teste de colisão no Latin Handicap são 5 estrelas para adulto e criança. Então ele conta com 7 airbags, airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira aqui dos bancos traseiros. O entre-eixo do Corolla é 2,70 metros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m e mesmo colocando o banco do motorista todo para trás, eu ainda tenho um certo espaço aqui realmente na parte traseira do Corolla. Isso é um item importante, espaço dentro de um carro. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do Corolla 2022. O revestimento do banco é em couro com essa linha aparente vermelho. Isso vai estar por todo o interior do carro. Na parte traseira aqui do banco nós temos um revestimento misto. Ele é uma parte em couro, essa outra parte aqui ele é aveludado, então ele segura bem o corpo, ele não deixa o corpo ficar escorregando no interior do carro, com todo esse acabamento, esses pontilhados que traz um destaque. A parte do teto aqui é cinza, também com a iluminação para quem está aqui atrás, as alças aqui no teto. Eu vou descer para mostrar a parte traseira aqui do Corolla GR. A parte aqui do revestimento do banco, nós temos esse portas-revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também a parte aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, para quem está viajando com 4 pessoas fica confortável. A fixação das cadeirinhas infantis através do Isofix. Também esse botão que você pode estar apertando aqui, e o banco ele é bipartido, 60 por 40. Quando você quiser carregar alguma coisa a mais no carro, uma escada por exemplo, pode estar sendo feito a utilização dessa opção.
Aqui também esse revestimento bem macio ao toque, com essa linha aparente vermelha. Essa outra parte aqui é um plástico rígido cinza com a linha aparente vermelha também. Isso tá por todo o carro, até na parte do tapete aqui bem destacado. Também os puxadores prata, o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só, o alto-falante nas portas e um nicho para estar guardando alguma coisa aqui na porta. A sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição Toyota também Corolla. Virando aqui nós temos uma segunda opção de abertura do porta-malas, o alarme perimétrico e também volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso, na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao carro através do sistema Smart Entry. Aqui no banco do motorista nós contamos somente com a regulagem de altura e a regulagem aqui da lombar. Uma terceira abertura do porta-malas e também a abertura do tanque de combustível. No tapete nós temos essa inscrição GR. E agora nós vamos conhecer aqui a fileira dos bancos dianteiros do Corolla GR 2022, que já está em funcionamento. Tem a inscrição GR ali naquela tela inicial de 4.2. Aqui nós temos essa multimídia, que é uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Eu vou deixar um card logo acima para você acompanhar os detalhes de como utilizar essa multimídia. Nessa versão da linha 2022 já não tem mais aquela TV de tubo que tinha aqui atrás, lembram? Que todo mundo realmente falou bastante e a Toyota retirou da linha 2022. É uma tela mais intuitiva, mais sensível ao toque, com essas teclas de acesso rápido aqui na sua lateral para fazer a utilização. Realmente ficou uma tela mais fácil de fazer a utilização, uma multimídia mais fácil de utilização no dia a dia. Também a parte aqui com áudio, telefone, a conectividade através do sistema Miracast, tem como estar fazendo o espelhamento de celulares sem fio através do sistema Toyota Device Link e também do Smart View, que você pode estar baixando no seu smartphone para fazer a utilização. Então nós temos aqui a parte com esse console central, com esse acabamento Black Piano, o ar-condicionado que nós temos aqui, a função digital com ar quente e ar frio apenas de uma zona. Então você consegue colocar a temperatura que você quer, o fluxo do ar-condicionado que você quer, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o aquecedor do vidro traseiro, a utilização do fluxo no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. São essas opções que você tem nesse ar-condicionado. Também o botão Start Stop com a inscrição GR Sport, esse acabamento bem macio ao toque em toda a parte do painel com essa linha aparente vermelha. Também a parte do console central nós temos um diferencial, que é o carregamento de celulares por indução. Se você tiver um aparelho smartphone que tem essa opção para poder fazer esse tipo de recarregamento sem fio, esse carro tem essa disponibilidade. Nem a linha Autos Premium tem esse opcional, e esse já vem de série. O câmbio CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada e as outras 9 CVT, com a opção Sport. Essa opção Sport, ele vai trazer um giro mais alto para o motor, para você estar ganhando retomada de curva, uma saída de trânsito, para você ter um motor com um giro maior das marchas. Aqui o controle de tração e estabilidade, que você pode estar ligando ou desligando, lembrando que ele conta com freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. Esse câmbio CVT, nós temos todo esse acabamento aqui em couro com a linha vermelha, também a opção aqui da câmera de ré. Nós colocamos aqui, ela vai abrir aqui na multimídia. Temos essa parte aqui que você aumenta o ângulo da câmera, né? E também aumenta essa parte para poder estar ajudando para fazer o estacionamento. Quando você virar aqui, ele vai estar fazendo o esterçamento ali para te mostrar, para poder ajudar na parte do estacionamento do veículo. Também, se você descer todo para baixo na opção Drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos a opção de troca manual. Então você consegue fazer as trocas para frente para a primeira marcha até a 10ª e para baixo até da 10ª até para fazer as reduzidas numa retomada de curva, uma descida de serra com freio motor, uma retomada que você precisa estar fazendo a utilização desse recurso da parte manual. Todo esse acabamento Black Piano com essa parte cinza que faz todo o contorno até o outro lado, a inscrição GR Corolla com o número de inscrição desse veículo, 1566, o freio
estacionamento que não é eletrônico, infelizmente é manual, 2 opções com porta-copos. Também aqui nós temos esse descansa-braço com esse revestimento em couro, bem macio ao toque. E se você abrir aqui, nós temos uma opção para uma tomada 12 volts, uma tomada 2.1 ampere e também esse espaço para estar guardando alguma coisa aqui no seu interior. Aqui nós temos uma outra tomada USB que está aqui, essa é para poder estar fazendo a parte da utilização da multimídia com seu smartphone. E aqui no banco nós temos essa parte com esse revestimento em couro com a linha aparente e essa outra parte toda aveludada com essa parte preta e esse pontilhado vermelho. Aqui na parte de trás também do mesmo jeito, ó, toda essa parte aveludada. Realmente a gente fica assim mais firme no banco, realmente ele prende o seu corpo, não vai ficar escorregando. A inscrição GR, a lateral do banco que nós temos essa parte para trazer mais conforto, a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, a parte para poder estar ligando o alarme volumétrico no interior do veículo, o retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo à noite para você que está dirigindo, para poder estar acendendo as lâmpadas aqui internas. Também o quebra-sol com essa opção que você pode estar puxando aqui, ele vai acender a lâmpada de maneira automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui no painel nós temos essa opção de porta-luvas, com um espaço até que generoso. O difusor do ar-condicionado, nós temos todo esse acabamento cinza que vai contornar ali e esse outro acabamento black piano. Ali na parte do painel nós temos essa parte bem macia ao toque e também um tweeter para poder estar auxiliando no sistema de som. Aqui nós vamos para a parte da porta do motorista, onde nós temos os comandos iluminados, os vidros elétricos com a função auto-down, ela sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar o botão ali e ele vai rebater eletronicamente. A regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Aqui na parte do painel, nós temos aqui a parte para ajustar o facho do farol, que é aqui, como é um sedã médio, de acordo com o peso que você vai colocando, o carro pode levantar e você usa para poder fazer a regulagem do facho do farol. Também aqui, se você quiser estar ligando e desligando o sensor de estacionamento, tem como estar fazendo também. Aqui já é parte do controle do sistema Toyota Safety Sense, com farol alto e baixo adaptativo. Se você apertar aqui, ficou tecla verde, está falando que o modo automático está ativo. Quando você está andando à noite, se alguém vir com farol alto, o carro vai abaixar o farol alto automaticamente. Se passar pelo carro, ele vai colocar mais novamente para o farol alto ao invés do baixo. Então realmente é um sistema que vai ajudar bastante. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade, todo esse acabamento revestido em couro com essa costura bem aparente, essa parte cinza que contorna o volante, que é multifuncional, com o logo da Toyota. Também a parte aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e o computador de bordo do carro, que também é existente, que você consegue fazer a utilização através dessa setinha. Aqui do lado direito nós já temos a parte para poder mudar as faixas e o modo de som. E aqui nós temos a parte com o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo desse carro, por ser o sistema Toyota Safety Sense. Você já consegue estar fazendo o ativamento aqui. Vamos supor que você está a 100 por hora e o carro da frente esteja a 80 km por hora, esse carro vai reduzir a velocidade automaticamente, se igualando à velocidade do carro à frente. É um sistema que traz muita comodidade e segurança. Aqui nós temos o assistente de mudança de faixa involuntária. Se você estiver saindo da faixa, ele vai acionar um alerta sonoro e também, dependendo da situação, ele vai fazer até certas correções referente a esse sistema. E aqui o mais importante, com certeza, é o sistema pré-colisão. Esse, se você não tomar uma medida protetiva de frear o carro vai fazer a frenagem automaticamente para trazer menos dano ao veículo e também os passageiros. Isso é um sistema de segurança bastante importante mesmo. Aqui nós temos a segunda opção de marchas manuais, através das aletas aqui no volante, que você consegue estar fazendo a troca. E na parte do painel nós temos aqui, ó, a parte com o medidor do arrefecimento do motor, conta giros. Aqui nós temos o velocímetro e a capacidade do tanque de combustível que está aqui. Nós temos a inscrição GR e ali no cantinho nós vamos ter uma tela de 4.2 em TFT. Essa tem o velocímetro digital, o horário, a temperatura exterior do ambiente. Se nós colocarmos para baixo, nós temos a média total do veículo, a quilometragem
do odômetro total, odômetro parcial B, aqui é a média instantânea de combustível, qual que é a média que você consegue fazer, também a parte com modo de indicação eco e também a quilometragem digital. Se colocar para o lado aqui nós temos os sistemas de segurança que a gente pode estar ligando e desligando, quais os áudios que estão passando na multimídia que você está fazendo a utilização e também aqui o tempo de viagem percorrida, a velocidade de cruzeiro, o tempo total de viagem, são esses detalhes que nós temos. Também a parte com as configurações do sistema Toyota Safety Sense, que você consegue fazer as configurações. E se você colocar para o lado mais uma vez essa aba de mensagens, tudo que é mensagem no carro, porta que não foi fechada, cinto de segurança que não foi colocado, combustível que está acabando, são mensagens que vai aparecer no veículo para poder facilitar o seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição de vídeo a ficha técnica desse carro, para que se eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Para você que está assistindo o vídeo até o final, vamos para o Salve Toyoteiro! Para você que acompanha os vídeos aqui do canal, é fã da Toyota, chegou a hora do Salve Toyoteiro. E o primeiro do dia hoje vai para Júlio Silva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O segundo Salve Toyoteiro vai para Hélio Roberto, João Pessoa, na Paraíba. E o terceiro Salve Toyoteiro vai para Lorival Francilino, Santo Antônio do Paraíso, no Paraná. Se você quer, nos próximos vídeos, deixar um salve toyoteiro, deixa aí nos comentários o seu nome, a cidade que você está falando e o estado. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!